Capítulo 311. Calor. Baque. Um baque alto ressoou na sala reforçada quando Noah caiu do teto e caiu no chão. Você está bem? Nina ainda estava sem palavras em um canto. Ela há muito abandonou a ideia de entender seu comportamento. Minha vontade é finalmente capaz de empurrar minha arte marcial para o reino das fileiras heróicas. Noah, no entanto, estava ignorando-a completamente. O avanço de sua mente lhe abriu inúmeras possibilidades. Ele só tinha que entender os limites de sua vontade. Isso é incrível. Minha energia mental não se limita aos feitiços. Infundi-la no processo de forjamento aumentará os efeitos das minhas criações por uma grande margem. Cada rank superior aumentaria muito o poder do centro do poder. Não era preciso dizer o quanto o poder de suas criações aumentaria se Noah forjasse com sua vontade melhorada. Uma vontade mais forte produziria efeitos mais fortes. A mana infundida pelo seu próprio significado foi capaz de empurrar uma arte marcial rank 3 para o rank 4. Era óbvio que o mesmo se aplicaria às suas criações. Então, ele sentiu duas mãos bloqueando os ombros. Noah encontrou uma Nina irritada observando de perto e segurando ainda. Ela estava usando sua verdadeira força. Noah não foi capaz de escapar de suas garras. Pare de me ignorar. Ela fez beicinho enquanto empurrava Noah em direção à parede. Se isso é algum tipo de lesão, você precisa se acalmar antes que o dano se espalhe. Suas palavras foram sinceras. Noah podia ver sua preocupação com sua expressão. Ele sorriu para aquela visão e inconscientemente acariciou seu rosto. Sua mão pálida fez um contraste gritante com sua pele escura e lisa como ele a tranquilizou. Não se preocupe, eu simplesmente me tornei um mago do terceiro rank e fiquei muito animado. Estou bem. Suas palavras, porém, tiveram um efeito oposto. Mago rank 3? Nina murmurou essas palavras com uma expressão surpreendente e Noah acenou para responder. Mas, você não nem tem mesmo 30 anos. Ele encolheu os ombros como resposta. Nina soltou o alcance e levantou a mão para segurar a que acariciava seu rosto. Que tipo de monstro você é? Ela então colocou seu corpo no dele e juntos eles se sentaram no chão com Noah carinhosamente segurando-a entre os seus braços. Isso significa que você vai embora? Ela perguntou com uma voz suave enquanto abraçava sua cabeça bem abaixo de sua mandíbula. Noah podia sentir suas palavras reverberando através de sua garganta. Não será agora, mas, sim, eu vou embora em breve. Noah não mentiu para ela. Ele tinha sido claro sobre suas intenções desde o início de seu relacionamento. Vou sentir sua falta. Ela disse, ajustando sua posição em seu abraço. Noah olhou para a bela mulher em seus braços e ele não podia deixar de sorrir para sua visão. Eles estão juntos, há mais de um ano, mesmo que seu relacionamento tivesse começado como um método simples para aliviar seu estresse, eles inevitavelmente começaram a sentir algum afeto um pelo outro. Você poderia vir comigo. Noah disse essas palavras mesmo que soubesse que estavam erradas. Ele tinha conseguido escapar de seus muitos perseguidores porque ele estava sempre sozinho. Ele poderia facilmente se teletransportar para fazê-los perder seus rastros. Estar com alguém, no entanto, atrasaria sua marcha e dificultaria sua jornada. Noah sabia que estar sozinho era o melhor. No entanto, ele sentiu alguma relutância em abandonar os sentimentos pacíficos que Nina lhe deu, por isso ele falou essas palavras. Você poderia permanecer aqui. Nina respondeu ele usando uma proposta semelhante. Ela era uma soldado. Defendia seu país durante anos e suportou as batalhas contra o Império desde o momento em que se tornou uma cultivadora do rank 2. Seu país era tudo para ela. Ela estava disposta a morrer por isso, mesmo que isso significasse atrasar o inevitável, que era o seu orgulho. Noah tinha sua ambição, mas ela também. Seus objetivos simplesmente exigiam que eles se separassem. Noah não respondeu a ela, limitou-se a acariciar seu cabelo encaracolado. Ela fez o mesmo. Sua mão encontrou seu caminho dentro de seu manto onde poderia acariciar o peito de Noah. Eles ficaram em silêncio. Seus olhos estavam fechados enquanto desfrutavam do calor um do outro, uma sensação de que eles estavam tão acostumados a sentir, mas que agora parecia pronto para desaparecer para sempre assim que eles se libertaram. Noah. Nina quebrou o silêncio, chamando Noah com seu nome verdadeiro e levantando a cabeça para olhar para o jovem capaz de maravilhas. Sim. Ele virou a cabeça para ela. Sua figura sensual foi coberta pelo brilho de seus olhos castanhos. Vamos tirar o melhor do tempo que nos resta. Vamos deixar a tristeza para quando você se for. Ela estava sorrindo enquanto falava. Noah não
podia deixar de abaixar a cabeça para beijá-lo em resposta. Ela aceitou seu beijo e respondeu com um dos seus. Os dois então se deitaram no chão, sem se preocupar com o fato de que não havia tapete, para continuar com seus atos carnais. Alguns dias tiveram que passar antes que eles conseguissem se soltar. Eles não saíram da sala durante esse tempo. Então, Noah foi visto saindo da sala reforçada, com uma expressão determinada. A aura ao seu redor parecia exalar uma seriedade densa. Noah foi diretamente para o prédio central da cidade, onde um cultivador no terceiro rank bloqueou a entrada. Ligue para Lisa, preciso de uma reunião. Noah não perdeu tempo e diretamente foi ao ponto. O soldado acenou com as palavras e entrou no prédio para transmitir suas palavras. O status de Noah tornou-se muito mais elevado nos últimos meses. Todos os soldados olharam para ele com gratidão e respeito. Ele estava compartilhando seu mesmo destino depois de tudo, e suas criações os ajudaram nas batalhas mensais. Eles o consideravam uma espécie de benfeitor. É por isso que o guarda do Rank 3 não fez nenhuma pergunta. Ele simplesmente contatou Lisa através de seus métodos. Apenas alguns minutos tiveram que passar antes de Noah ser levado ao salão principal do prédio, onde Lisa, Leo, Luke e Logan estavam esperando por ele. O que é isso? Estávamos planejando a próxima tática de batalha. Lisa explicou assim que ele entrou no corredor. Noah cruzou os braços sobre o peito antes de falar em tom severo. Estou aqui para falar sobre minha última batalha. Capítulo 312, Presentes de despedida. Última batalha. As palavras de Noah fizeram os 4 cultivadores levantarem a cabeça em sua direção. O que você quer dizer com isso? Lisa perguntou. Ela tinha acompanhado seus registros de batalha e sabia que sua contagem de mortes ainda tinha que chegar à metade do número acordado, então ela ficou surpresa com seu depoimento. Liz e Logan não encontraram nada diferente quando observavam, mas Leo e Luke tinham expressão surpresa enquanto inspecionavam. O nível de cultivo de Noah estava completamente exposto à sua visão quando ele chegou ao país, mas agora estava nublado. Eles não conseguiam descobrir os limites de seu poder. A razão para isso foi que ele tinha se envolvido com uma camada de energia mental, o que poderia bloquear um pouco a sondagem dos protetores agora que sua mente tinha chegado ao terceiro rank. Você. O que aconteceu com você? Leo não conseguiu segurar sua curiosidade e deu voz diretamente ao que tinha em mente. Liz e Logan se voltaram para ele, mas perceberam que algo estava errado quando viram que até Luke parecia interessado na resposta de Noah. Eu me tornei um mago rank 3. Noah disse indiferentemente. Os olhos dos 4 cultivadores se ampliaram. Naquela afirmação, mesmo Leo e Lucas, com seu comportamento habitual como anciãos, não conseguiam suprimir sua surpresa. Não é grande coisa, com o mausoléu fortalecendo minha esfera mental e minha produção em massa de itens inscritos. Estou surpreso que tenha demorado tanto. Noah respondeu despreocupadamente a esses olhares e se aproximou da mesa que eles cercaram. Um mapa representando o vale na fronteira do país foi colocado lá. Ele poderia fazer a formação do exército a partir da disposição dos peões sobre ele. Eu tenho uma oferta para fazer e, na minha opinião, seria muito mais benéfico do que simplesmente matar 100 soldados vermelhos. Eu tenho a sua atenção. Suas palavras foram um pouco capazes de trazê-los de volta de seu estupor, mas eles ainda olhavam Noah com olhares estranhos. Não podia ser evitado. Noah tinha o aspecto de um jovem. Essa imagem não combinava com a de um mago no auge das fileiras humanas. Fale. Lisa foi a primeira a reagir. Seu nível de cultivo era muito baixo. Ela não sabia as dificuldades que um cultivador tinha que passar para chegar ao terceiro rank do mar de consciência. Então ela simplesmente rotulou Noah como um gênio em sua mente. Noah suspirou, antes de começar seu discurso. Nosso primeiro encontro foi bastante traumático. Entrei no seu país e fui capturado. Inicialmente, eu estava chateado com isso, mas agora eu entendo que você está apenas fazendo tudo ao seu alcance para sobreviver. Ele ainda se lembrou de seu primeiro encontro com a Logan, quando seus centros de poder foram ameaçados. A verdade é que Noah exagerou. O país de Odré não tinha nenhuma má intenção. Eles só queriam sua informação sobre o mundo exterior e sua proeza de batalha. Fora isso, não havia muito o que esperar de um estranho aleatório. Sua situação é trágica, mas você ainda estava disposto a me pagar pelos meus serviços no campo de batalha. Então, você viu que eu poderia realizar inscrições e você me deu acesso ao seu inventário, permitindo-me manter algumas das minhas criações. Em suma, posso dizer que fui tratado muito bem.
O país de Odrea simplesmente o tratou como um de seus soldados, apenas o forçou a compartilhar o destino de seus cidadãos. Diferentemente da mansão Balvan e da dinastia real, o país de Odrea era uma prisão, todos eram prisioneiros. Noah podia se relacionar com seus soldados, já que ele tinha vivido suas vidas por mais de um ano. É por isso que, em vez de me limitar à morte de 100 cultivadores no estágio sólido, decidi fazer um novo acordo. Noah suspirou novamente. Ele tinha pensado sobre este plano enquanto ele procurava uma rota de fuga e essa era a melhor opção. Este acordo inclui 2 presentes da minha parte e um da sua. Eu gostaria de começar com a sua parte. Você quer que a gente te ajude com sua fuga? O Império está em nossas fronteiras e você não pode sair sem nossa ajuda. Isso pode ser feito. O que você oferece? Lisa o interrompeu. Ela podia entender claramente as dificuldades de Noah. Eram as mesmas que forçavam seus cidadãos dentro da formação. Noah suspirou pela terceira vez. Lisa era inexperiente quando se tratava de cultivo, mas suas habilidades políticas já tinham superado a de Noah. Ele não era o seu par naquele campo. Meu primeiro presente de despedida será transformar todos os seus materiais no inventário em armas para uso futuro. Eu deveria ser capaz de criar alguns milhares de instabilidades e explosões escondidas, com as bestas restantes que se encaixam em sua estrutura que daria à sua nação alguns anos de estabilidade. Lembre-se, o poder dessas novas armas seria maior, já que minha mente está no rank 3 agora. Lisa ouviu suas palavras e acenou com a cabeça. Ela gostou dessa ideia. Ela se virou para Leo e viu que ele também acenou com a cabeça depois de um suspiro alto. Ele lidou com o inventário, afinal, perder tantos materiais sobre armas descartáveis foi um duro golpe nas reservas do país. No entanto, eles não tinham um melhor uso para eles. Trocá-los por anos de vitórias esmagadoras foi um bom comércio devido à sua situação única. Então, você quer evitar o campo de batalha para se concentrar em suas inscrições. Eu entendo. Eu acredito que você já tem uma ideia de quantos meses você vai precisar. E o seu segundo presente de despedida? Lisa pressionou Noah para continuar. Sua mente melhorada tinha uma velocidade de pensamento aumentada e poderia executar algumas tarefas do método de forjamento elemental em muito menos tempo. Noah já tinha uma vaga ideia do tempo necessário para usar todos os materiais que se encaixam em seus critérios. Noah usava uma expressão severa enquanto apontava para o mapa representando o vale. Eu lhe darei uma batalha onde todos os soldados do Império, exceto aqueles do terceiro rank, morrerão. Capítulo 313. Preparações. Noah saiu do prédio principal da cidade para voltar ao seu quarto. Um acordo havia sido alcançado, agora era hora de se preparar. As capacidades da minha mente foram muito melhoradas. Forjar muitos itens não são um problema. Eu ainda tenho mais tempo livre. A terceira runa Kezir tinha se formado em sua mente. Ele não tinha de rank 4, então suas tardes estavam agora livres. No entanto, isso não significa que ele pararia de treinar sua esfera mental. As runas Kezir eram o método mais seguro e rápido que os humanos tinham desenvolvido, mas não era o único. Noah já havia decidido armazenar quantidades ainda maiores de mana em seu mar de consciência para compensar a falta de runas Kezir. Seus 2 companheiros de sangue irradiavam praticamente nenhuma pressão, mas a mana ainda era capaz de afetar sua esfera. Assim que eu encontrar uma besta mágica rank 4 do elemento escuridão, a expansão da minha esfera deve ganhar alguma velocidade. Bem, pelo menos eu tenho uma maneira de continuar o treinamento. Noah não suportava retardar o crescimento de sua mente. Desde que ele renasceu, seu mar de consciência tinha sido sua maior vantagem. Ele não queria deixar de lado o centro do poder que o fez um monstro. O treinamento da mente consistia em ampliar sua esfera. Tudo o que ele tinha que fazer era encontrar maneiras de aumentar a pressão interna para obter um efeito semelhante. A mana poderia cobrir parte disso, mas Noah ainda sentia que era muito lento. Por isso ele finalmente tinha decidido ter um companheiro de sangue nas fileiras heróicas. O problema era que o país de Odrea não tinha nenhuma zona de perigo. Ele tinha que esperar por sua fuga antes de procurar por uma besta rank 4 do elemento escuridão. Quanto a como ele ia passar o seu tempo restante dentro da nação, ele já tinha feito um cronograma. Suas noites continuariam no mausoléu. Seu Dantian ainda estava no estágio líquido. Tal desequilíbrio entre os seus centros de poder não era uma coisa boa. Sua mana não seria capaz de acompanhar o poder de seus feitiços. O feitiço, forma demoníaca, era parte de seu plano.
Ele precisava aumentar suas reservas de mana ou ele iria esgotá-los com uma simples ativação. Feitiços exigiam dois tipos de energia, mana e energia mental. Como Noah era agora um mago do terceiro rank, sua forma demoníaca refletiria essa rank. No entanto, seu Dantian ainda estava no estágio líquido. A mana dentro dele mal era suficiente para alimentar um feitiço tão poderoso. O estágio sólido ainda estava fora de seu alcance, então ele só podia se concentrar em aumentar suas reservas de mana líquida antes de sua última batalha. Quando ele voltou para seu quarto, Nino recebeu com um abraço caloroso. Como foi? Lisa concordou. Vou me concentrar em transformar todos os corpos das bestas adequadas em armas antes da minha última batalha. Eu deveria começar imediatamente. Estou muito ansioso para testar os limites deste novo poder. Noah tinha muitas coisas para testar com seu novo mar de consciência. Ele tinha que sintonizar sua arte marcial às suas necessidades. Ele tinha verificado sua força, mas ele ainda precisava integrá-la com seu estilo de batalha que exigia algum tempo. Além disso, ele ainda tinha que ver como seu avanço afetou seu forjamento. Colocar sua vontade dentro da mana levou menos de 1 minuto e que era apenas a parte de refino. Manipular a estrutura dos materiais era uma tarefa difícil, mas ela agora era muito mais forte do que antes. Ele poderia facilmente inscrever em uma velocidade mais alta. Eu te conheço, uma vez que você começa a treinar, não há nada que possa impedi-lo. Apenas certifique-se de deixar algum tempo para mim. Nina disse com uma expressão azeda. Noah sorriu. Nina queria tirar o melhor do tempo restante, mas ele precisava de tempo para se preparar. O que ele tinha em mente exigia muita preparação. É por isso que ele fez questão de satisfazê-la primeiro antes de começar com sua sessão de forjar. O material ainda não tinha chegado, afinal, ele podia passar o tempo cuidando da mulher que aliviou suas noites por mais de 1 ano. Os materiais chegaram em poucas horas. Nino deixou sozinho assim que um soldado entregou a mercadoria. Noah começou a trabalhar imediatamente. Ele estava ansioso para testar seu novo poder. Mana estava imbuída de sua vontade enquanto segurava os materiais para as instabilidades em suas mãos. Uma membrana negra foi criada em poucos segundos. Noah já era capaz de realizar essas duas tarefas ao mesmo tempo. Os materiais começaram a fundir assim que a mana invadiu sua estrutura. Sua forma mudou lentamente sob o controle de Noah. Uma esfera azul foi criada e os espinhos cinzentos foram cuidadosamente colocados em camadas em torno de sua forma. Em menos de uma hora, uma instabilidade foi criada. Noah sorriu à sua vista. O poder que tinha superou de longe suas criações anteriores. Era uma arma descartável com o poder do estágio sólido. Isso é incrível. Nesse ritmo, eu vou ser capaz de criar mais de 10 armas por dia. Ele ficou espantado com sua velocidade de forjamento. Os benefícios de um mar de consciência Rank 3 já estavam se mostrando. Então, ele começou a forjar uma explosão oculta. Sua criação levou ainda menos tempo. Sua forma era mais simples. Afinal, ele nem precisava se concentrar durante a forja. Uma agulha com uma quantidade ameaçadora de mana concentrada em sua pequena forma foi criada. Noah já podia ver que seu poder tinha superado cada uma de suas explosões ocultas anteriores. Menos de 1 hora se passou, mas 2 itens foram forjados. Essa velocidade deixou Noah sem palavras. Isso vai levar ainda menos do que eu pensava. Forjando, treinando, eu só preciso de 3 meses para estar pronto para o meu plano. Foi com esses pensamentos que ele retomou sua forja. Ele parecia possuído pelo novo poder que ele tinha. Capítulo 314, Última Batalha. 4 meses se passaram antes de Noah voltar ao campo de batalha. Durante esse tempo, ele se acostumou com seu novo poder e explorou cuidadosamente seus limites. Como se viu, ele poderia armazenar muito mais mana do que ele tinha inicialmente pensado antes de sua dor de cabeça voltar. Sua mente se opôs firmemente a qualquer pressão interna antes que Noah pudesse forçá-lo a aumentar. O terceiro rank foi o auge das fileiras humanas. Afinal, Noah estava basicamente a um passo de se tornar uma entidade desumana. Sua velocidade de forja continuou a subir nesse período. Leo tinha visto como os corpos da besta mágica do inventário rapidamente se transformaram em armas para o exército. Além disso, Noah treinou sua arte marcial enquanto isso. Nina era a parceira perfeita. Ela era mais forte do que ele em uma luta sem feitiços. Noah poderia dizer com precisão quão eficaz sua arte marcial era em uma batalha real graças a isso.
Seu Dantian estava se aproximando dos limites do estágio líquido, as armas tinham sido forjadas, e sua arte marcial tinha sido implementada em seu estilo de luta. Ele não tinha razão para atrasar sua partida. O Império estritamente guardava as fronteiras do país de Odrea para que ele não pudesse simplesmente sair. Ele teve que recorrer a um esquema para continuar em sua jornada. É por isso que, após 3 meses de ausência, o Diabo Encapuzado reapareceu no vale nas fronteiras da formação. O exército do Império não teve facilidade durante sua ausência. Os soldados do país de Odrea tinham usado as armas anteriormente criadas por Noah para manter sua supremacia no campo de batalha. O Império mal foi capaz de conter suas perdas. As instabilidades e as explosões ocultas forneceram muito apoio às suas lutas. O Império não poderia chegar a qualquer contramedida barata. O país de Odrea era, afinal, um campo de treinamento. Havia um limite para o quanto o Império estava disposto a investir para treinar seus soldados. É por isso que os cultivadores azuis continuaram a morrer em alto números. Eles só podiam melhorar seus métodos defensivos enquanto lutavam. No entanto, a visão da figura azul com o rosto coberto por um capuz preto deu-lhes uma sensação sinistra. Eles já podiam prever que algo seria diferente naquela época. Lembre-se do plano. Não se aproxime de mim quando minha parte começar. Noah deu o último aviso a Logan antes de se juntar às fileiras dos soldados azuis. Mesmo com seu mar de consciência rank 3, ele ainda estava no estágio líquido do segundo posto. Ele não estava quebrando nenhuma regra em usar essa cor. Logan suspirou com essa visão. Ele sabia todos os detalhes do plano. Noah estava pronto para correr um grande risco para garantir sua fuga. Sua mente repetiu as cenas de sua captura enquanto ele olhava para a figura encapuzada desaparecendo no mar de vestes azuis. Nem mesmo amor poderia pará-lo. Não havia como fazê-lo ficar desde o início. Ele estava ciente de sua relação com Nina. Ele inicialmente estava feliz em saber que Noah estava lentamente se integrando com a nação, mas ele tinha julgado mal sua determinação. Ele só pode ver o caminho para o poder. Essa constatação foi o último pensamento que ele teve sobre Noah antes de redirecionar sua atenção para as tropas vermelhas ao seu redor. Eles tiveram um papel vital na batalha que se tratava. Está todo mundo pronto? Ele perguntou em voz suave para o homem ao seu lado. Sim, 50 soldados estão armados com as novas instabilidades e explosões ocultas. Nunca carregamos tanto poder de fogo em uma única batalha. Logan acenou com a cabeça em sua resposta. Bom, vamos dar-lhes um gostinho de nossa nova força. Os soldados ao seu redor sorriram para suas palavras. Os anos de luta passadas tinham enraizado as sementes do ódio profundamente em sua própria essência. Não havia nada que eles se alegrassem mais do que massacrar os peões do Império. Eu não posso esperar. O soldado ao lado de Logan deu voz a essas palavras antes de se juntar à formação de batalha. Então, o sol atingiu seu ponto mais alto no céu, sinalizando o início da batalha. Feitiços e instabilidades foram lançados assim que os dois exércitos começaram a se mover. Os soldados do Império foram usados naquela visão. Os cultivadores vermelhos em suas fileiras usaram seus feitiços defensivos mais fortes para parar a maior parte do poder dessa ofensiva. Eles estavam fazendo o seu melhor para limitar as perdas entre os soldados azuis. No entanto, alguns deles ainda morreram. Não poderia ser evitado. Essas duas ondas de ataque eram demais para lidar apenas com seus feitiços. Só a ajuda dos cultivadores negros poderia evitar essas perdas. No entanto, eles estavam focados nos oponentes com um poder semelhante ao deles. Eles não podiam desperdiçar sua energia para proteger os fracos do exército. Os exércitos então entraram em conflito. As vanguardas de ambos os lados se uniram para formar uma linha de batalha confusa para que os cultivadores no estágio líquido pudessem obter algumas mortes rápidas. O sangue começou a brotar em todas as direções. Então, uma cena que os soldados do Império não tinham visto há algum tempo se jogou bem abaixo de seus olhares. Noah, o diabo encapuzado que trouxe o caos no vale muitas vezes, estava forçando seu caminho no exército inimigo novamente. Seus sabres negros tiraram a vida de muitos soldados surpresos. A maioria deles só tinha ouvido histórias sobre suas armas. Afinal, eles não conseguiram se afastar como seu treinamento ordenado. Uma linha reta de cadáveres e corpos mutilados foi criada. Noah não parecia que ele ia parar tão cedo. No entanto, mesmo que a maioria dos soldados azuis fossem novos recrutas, os vermelhos não eram.
Eles eram geralmente mais experientes do que os azuis e a maioria deles tinha visto os feitos de Noah no passado. Eles reagiram imediatamente ao ver suas ações. 10 mantos vermelhos deixaram suas fileiras e correram em direção à figura encapuzada que estava desencadeando ataques precisos bem no meio de seu exército. Eles logo chegaram a ele, cercando-o e bloqueando sua rota de fuga. Eles estavam determinados a matar aquele incômodo de uma vez por todas. Exatamente como planejado. No entanto, Noah esperava uma situação semelhante e sorriu sob seu capô vendo que sua previsão era precisa. Ele não esperou que eles fizessem o primeiro movimento, sua figura imediatamente começou a emitir fumaça preta que rapidamente o transformou em um demônio com chifres. Capítulo 315, Veloz. Uma nuvem negra foi rapidamente formada em torno de Noah. Sua aparência diabólica mudou novamente depois que as raízes em seu mar de consciência se envolveram na terceira runa Kezer. Os chifres e a cauda da forma demoníaca cresceram e os dedos de Noah se tornaram presas pontiagudas. O feitiço agora o fez parecer um demônio real em vez de uma figura humana com uma armadura gasosa. A mana em seu dantian se esgotou rapidamente. A mana líquida não foi suficiente para sustentar um feitiço com o poder do terceiro rank. Então as reservas de Noah diminuíram em um ritmo rápido, apressando para terminar a batalha o mais rápido que pôde. Os 10 cultivadores vermelhos pararam seus rastros ao ver a fumaça negra. A quantidade de perigo que eles sentiam, vindo deles superou a de seus sabres pretos. Eles não tinham confiança em atravessá-la com segurança. É por isso que, depois de uma breve pausa, todos eles começaram a lançar seus feitiços. Os soldados do Império criaram uma grande área vazia ao redor de Noah. Eles não queriam ser pegos em sua batalha com as tropas vermelhas. É por isso que os cultivadores no estágio sólido não hesitaram em lançar feitiços. A área estava vazia, afinal, eles não machucariam seus aliados com esses ataques destrutivos. Fragmentos de gelo, bolas de fogo e bestas de vários elementos atiraram em direção a Noah em alta velocidade. Ele viu como esses feitiços cortavam o ar, com o objetivo de bater em sua figura exposta. Mesmo que minha forma demoníaca esteja no terceiro rank agora, defender-se de tantos feitiços vai esgotar mais da minha mana. Não vale a pena. Os feitiços pareciam diminuir seu ritmo assim que ele começou a pensar. A velocidade de pensamento de um mar de consciência rank 3 deu-lhe a sensação de que o mundo ao seu redor estava desacelerando enquanto ele ponderava sobre seu próximo passo. É hora de usar minha arte marcial. Noah concluiu em sua mente e pressionou 2 vezes no terreno, enquanto dobrava seu corpo em uma posição meio agachada. Uma onda de choque ressoou no campo de batalha. O chão sob o pé de Noah rachou e uma marca profunda foi cavada nele. Quanto a Noah, seu salto superou a velocidade máxima que seu corpo foi capaz de alcançar, fazendo-o esquivar-se de todos os feitiços ao mesmo tempo. Boom! Os feitiços dos cultivadores vermelhos convergiram em sua posição anterior, criando uma forte explosão que enviou ondas de choque destrutivas em todas as direções. Esses foram os ataques mais poderosos de cultivadores no estágio sólido do segundo rank. Afinal, seu poder não poderia ser subestimado. No entanto, Noah se esquivou deles facilmente. A eficácia de uma arte marcial que se concentrava no movimento já podia ser vista. Eu tenho apenas mais a 30 desses passos. Eu preciso usá-los bem. Noah pensou quando ele redirecionou seu olhar para um dos soldados vermelhos ao seu redor. Sua arte marcial usou mana refinada para funcionar. Noah usou o mesmo procedimento do método de forjamento elemental, para superar os limites que o diagrama de um feitiço rank 0 tinha. Isso significava que Noah tinha que armazenar um pouco de mana já imbuída de sua vontade em seu mar de consciência para executar sua arte marcial em batalha. Sua esfera mental havia aumentado após o avanço, mas ainda não conseguia nem chegar perto das capacidades de armazenamento de um dantian. A quantidade de mana refinado que Noah poderia manter com ele o tempo todo era limitada. Claro que, antes desta batalha, ele tinha refinado toda a mana dentro de sua mente para estar pronto para usar sua arte marcial tanto quanto podia. O resultado foi que ele foi capaz de realizar 31 passos que superaram a velocidade máxima de seu corpo. Não eram muitos, mas era o melhor que Noah poderia realizar com seu nível atual. Ele precisaria que seu dantian tivesse alguns avanços antes que ele pudesse melhorar ainda mais sua arte marcial. Um raio mental disparou dos olhos de Noah em direção à cabeça de um dos soldados vermelhos. Noah sentiu uma intensa sensação de queimação em seus olhos. O poder do
tremor mental, tinha aumentado devido ao seu avanço, o que significa que as sequelas em seu corpo seriam maiores. Suas veias se expandiram e ficaram pretas sob a armadura da fumaça. A mana líquida dentro da membrana ao redor de seu coração foi injetada em seu sistema circulatório para ajudar na recuperação de seu corpo. A sensação de queimação em seus olhos parou quase imediatamente. Quanto ao cultivador vermelho azarado, ele recebeu todo o poder do feixe mental. Sua esfera mental tentou se opor à onda de choque que entrou em sua mente, mas suas defesas foram quebradas assim que o feixe tocou a esfera. Uma rachadura profunda se formou onde o feixe pousou. Um buraco foi cavado, dentro da mente do soldado enquanto ele ainda olhava de surpresa para os olhos azuis brilhantes que estavam fixos nele. Então, o feixe invadiu sua mente e caiu do outro lado da esfera, dispersando seu poder assim que tocou a fronteira interna da esfera. Um tremor reverberou em toda a mente do soldado que aprofundou as rachaduras que o feixe havia criado. Em alguns instantes, sua esfera mental desmoronou completamente, dispersando os pensamentos do soldado no mundo material. Um cultivador em fase sólida morreu em um ataque. O tremor mental se encaixa mais no meu nível atual. Basicamente só usa energia mental, permitindo-me evitar o problema com a minha pouca mana. Noah pensava enquanto ele movia seu olhar para os outros soldados. Eles olharam, com medo para o demônio que tinha matado um de seus companheiros com um olhar simples, mas eles ainda lançaram outra onda de feitiços. Noah realizou novamente sua arte marcial, atirando em direção a dois soldados vermelhos próximos um do outro. Um rastro de fumaça negra foi deixado no ar quando Noah se aproximou dos cultivadores. A nuvem corrosiva estava lentamente enchendo toda a área vazia do exército do Império e ameaçava alcançar os soldados azuis. Uma lança e um martelo apareceram no caminho de Noah. As armas dos dois soldados vermelhos estavam escritas. Noah podia ver que seu poder não era baixo. No entanto, ele não parou. 6 braços convergiram para realizar 2 balanços horizontais. Os sabres pretos dobraram o ar enquanto cortavam em direção aos soldados. Todos na cena podiam ver como os ataques da figura diabólica cortaram as armas inscritas em meio antes de cortar a cabeça de ambos os soldados. Capítulo 316 Isca. Um feitiço alimentado pelo poder de um mar de consciência Rank 3. Armas inscritas com o poder no auge do segundo rank. A segunda forma de Azura, realizada após a aceleração repentina de outra arte marcial do quarto rank. A ofensiva de Noah estava fazendo uso de suas habilidades mais poderosas para produzir resultados incríveis. Os dois soldados vermelhos ficaram surpresos ao ver que as suas armas foram cortadas sem sequer ser capaz de retardar a ofensiva de Noah. Eles assistiram os sabres negros chegaram ao pescoço para cortar suas cabeças em um corte poderoso. Apenas alguns segundos se passaram desde que o Império tentou cercar Noah, mas 3 cultivadores na fase sólida já haviam morrido. Minha arte marcial é um pouco capaz de resolver o problema com a segunda forma. Lutar com Nina foi realmente útil. Noah estava satisfeito com seu desempenho, seus amplos preparativos estavam valendo a pena no campo de batalha. A visão de 3 soldados vermelhos morrendo tão facilmente fez com que os sobreviventes chegassem a uma simples conclusão. Nós não podemos pará-lo. Essa descoberta abalou suas mentes. 10 cultivadores vermelhos não foram capazes de conter um único azul. Essa cena não parecia real. Eventos como esse aconteceram apenas em lendas e foram realizados por gênios amplamente conhecidos. No entanto, seus olhos não estavam mentindo para eles. No Vale das Fronteiras do país de Odre, em um dos campos de treinamento do Império, um cultivador encapuzado, aparentemente apareceu do nada. Estava desafiando suas crenças profundas sobre a hierarquia do poder. No entanto, ser incapaz de matá-lo não significa que Noah não poderia ser derrotado. Os soldados do Império foram rápidos em sua decisão de recuar, eles sabiam que tinham que mudar sua tática de batalha. Noah viu as 7 figuras vermelhas voltando às fileiras dos soldados vermelhos e lançou outro tremor mental. O feixe mental perseguiu um soldado e caiu em sua esfera mental, matando-o no local. Então, ele dispersou sua forma demoníaca, e comeu apressadamente uma pílula de seu anel espacial. Ele precisava reabastecer suas reservas de mana, já que a batalha curta tinha esgotado muito da energia contida em seu Dantian. Preciso alcançar o estágio sólido, assim que puder. Droga, ser muito poderoso também pode ser um problema. Noah amaldiçoou em sua mente enquanto mastigava outra pílula.
Seu Dantian foi lentamente reabastecido pela mana genérica contida nessas drogas. Pílulas e poções não podiam substituir as energias reais dos centros de poder, eram apenas uma solução temporária para a escassez de mana e energia mental. Agora, eu deveria criar um pouco mais de caos antes que a segunda onda de cultivadores vermelhos chegue. Noah sorriu sob seu capuz e retomou seu massacre dentro do exército do Império. Os soldados azuis estavam assustados, eles tinham visto como nem mesmo o esforço conjunto das vestes vermelhas foi capaz de parar Noah. Eles começaram a recuar assim que ele se concentrou neles. Uma nuvem negra criou uma zona morta e um capuz preto estava trabalhando duro para fazer o mesmo. Os cultivadores azuis só podiam se concentrar na defesa, na esperança de colidir com os sabres etéreos da primeira forma em vez dos dois reais. Enquanto isso, o exército do país de Odrea estava lucrando muito com o desempenho de Noah. As fileiras do Império estavam uma bagunça devido à ameaça dentro de seu exército para que a nação Odrea pudesse explorar essa situação a seu favor. A vanguarda do Império havia caído há muito tempo e a segunda linha de batalha nunca havia se formado totalmente. Os esforços conjuntos do exército de Odrea e Noah interromperam sua formação de batalha, dando-lhes uma batalha fácil. Soldados com vestes azuis caíram continuamente no chão. As baixas eram incontáveis naquele dia e nenhuma hora tinha passado. Então, a segunda onda de cultivadores vermelhos chegou a Noah. Mais de 30 figuras vermelhas cercaram Noah de todas as direções. Pareciam prontas para morrer apenas para matá-lo. Aqui estão eles. Os olhos de Noah brilhavam com uma luz fria enquanto ele sondava a área circundante com sua energia mental. Um sorriso apareceu em seu rosto vendo que todos estavam em posição. Os soldados vermelhos não falavam, lançavam feitiços que criavam maravilhas no ar como sua energia mental misturada com sua mana para lançar essas habilidades destrutivas. Os feitiços estavam quase prontos. Naquele momento não havia saída para Noah. Os soldados vermelhos tinham cuidadosamente coberto toda a área ao seu redor. No entanto, logo quando os feitiços estavam prestes a ser lançados, mais de 20 instabilidades chegaram ao ar sobre a batalha de Noah. Os soldados vermelhos ficaram surpresos. Eles estavam dentro de seu exército. Afinal, apenas Noah deveria estar lá. O que eles não perceberam foi que alguns cultivadores vermelhos do exército de Odrea se aproveitaram do caos no campo de batalha para entrar no exército inimigo para apoiar Noah. As instabilidades explodiram. Foram as novas armas criadas depois que Noah se tornou um mago do rank 3. Suas explosões eram muito mais fortes do que sua versão anterior. Espinhos disparados em todas as direções. Os soldados vermelhos do Império estavam indefesos. Eles só podiam ver a figura encapuzada sendo envolta por chamas negras e desaparecendo antes que os espinhos chegassem a ele. Nos momentos de morte, eles perceberam que Noah era apenas escapar a esta armadilha. Uma grande nuvem de fumaça cinza foi criada naquela parte do campo de batalha enquanto chamas negras apareciam em outra. Noah saiu deles ileso e pronto para desencadear outra onda de destruição. O exército do Império já tinha perdido muito. As baixas nas fileiras azuis eram uma visão comum. Podiam ser reabastecidas facilmente. No entanto, os vermelhos eram elites. No auge do segundo rank, eles eram muito mais importantes do que aqueles peões. Devido à armadilha de Noah, 30 soldados vermelhos morreram, juntamente com os 4 que ele havia matado para criar essa situação. As conquistas de Noah tinham superado todas as suas batalhas anteriores. Havia apenas 200 soldados vermelhos em cada exército. Afinal, Noah tinha basicamente removido um quarto de seu poder. A parte fácil foi concluída. Eles vão se concentrar na defesa agora. É hora de usar as novas explosões ocultas. Noah pensou enquanto ele continuava a massacrar soldados azuis. Ele sabia que a batalha ainda estava longe de acabar. Capítulo 317 Assassinato. Os soldados do Império recuaram em uma formação defensiva. Suas fileiras apertaram à vista do exército de Odrea avançando. A estratégia de Noah causou muitas baixas em pouco tempo. O sol ainda estava alto no céu. A perspectiva de uma batalha prolongada não poderia deixar de preocupar o exército do Império. Defender era a melhor tática nesse tipo de situação. As batalhas mensais tinham um limite de tempo. Afinal, o Império tinha que simplesmente se concentrar em defender até a noite se a situação se tornasse muito unilateral. No entanto, naquela época, os soldados do Império se encontravam em menor número em apenas uma hora. Eles já sabiam que a maioria deles não seria capaz de sobreviver. O exército de Odrea não perdeu tempo.
Lançou outra onda de feitiços e instabilidades. Antes de confrontar seus inimigos, a arma de Noah diminuiu ainda mais seus números, criando aberturas onde seus aliados poderiam atacar. Noah, por outro lado, estava simplesmente usando sua primeira forma para pressionar algum cultivador azul. Ele queria preservar o máximo de mana que pudesse. Seu plano era muito mais do que aquela batalha. Explosões soaram. Os soldados do país de Odrea estavam armados com as explosões ocultas, e eles não hesitavam em usá-las. Seus inimigos muitas vezes se defendiam contra um ataque apenas para descobrir que uma agulha havia escorregado entre eles. Essa era a tática de batalha que o país de Odrea tinha usado nas batalhas passadas. As explosões ocultas eram muito pequenas e sorrateiras. Eles poderiam facilmente perfurar as defesas do Império e causar grandes danos em sua formação. Além disso, mesmo que alguns soldados os notassem e tentassem parar seu curso, eles simplesmente explodiriam, dando uma oportunidade aos seus oponentes de atacar. Pouco a pouco, o exército do Império estava sendo reduzido a uma pequena tropa. Não podia ser evitado, o lado da defesa geralmente tinha vantagem, mas Noah tinha causado muitas mortes. Eles estavam em desvantagem demais para se defender efetivamente contra a ofensiva implacável. As novas armas de Noah também tiveram algum papel nesse resultado. As novas explosões ocultas causaram mais explosões violentas. Os soldados vermelhos geralmente eram capazes de sobreviver às explosões de sua versão anterior, mas as novas poderiam matá-los no local. Um tremor mental disparou dos olhos de Noah, que foi seguido por um corte de vento precisamente cronometrado. Um cultivador vermelho na frente de Noah perdeu suas capacidades mentais por um instante, permitindo que a barra atingisse seu pescoço. O corte não foi capaz de cortar completamente a cabeça, mas foi o suficiente para matar o soldado. Noah assistiu com olhos frios enquanto o homem tentava sem sucesso parar o sangramento com as mãos antes que a vida o abandonasse. 18. Droga, mesmo reduzindo o poder do tremor mental, minha energia mental ainda está se esgotando em alta velocidade. Noah estava fazendo o seu melhor para preservar um pouco de energia para depois da batalha. Ele sabia que os próximos dias seriam cruciais para seu plano. Seu olhar varreu o campo de batalha. A nação Odrea ainda pressionava os soldados remanescentes do Império. Noah podia ver 100 cultivadores vermelhos e algumas dúzias de azuis sendo atacados por mais de 900 cultivadores. Ele sabia que o Império não seria capaz de aguentar muito mais tempo. Esta deve ser a pior derrota deles. Reabastecer as fileiras dos soldados vermelhos levará um tempo e este campo de treinamento se tornará mais assustador. A nação Odrea deve ter um tempo fácil por alguns meses. Ele suspirou ao ver os incontáveis cadáveres que encheram o vale. Eu poderia ter sido um deles. Ser um peão de uma força poderosa é muito perigoso. Noah sabia que tinha tido algumas chances de se juntar a organizações poderosas durante sua vida. No entanto, juntar-se a eles limitaria suas ações e, o mais importante, colocaria um limite para seu crescimento. Nenhum governante iria querer um peão mais forte do que ele. Em uma sociedade fundada no poder, o chefe de uma organização tinha que ser reverenciado. Noah sabia que não podia manter sua ambição. Ele precisava do poder para matar seu pai, mas esse desejo era apenas ditado por sua raiva e culpa. Não foi o que alimentou sua determinação. Seu olhar foi sobre as tropas negras de pé a alguma distância da batalha. Eles tinham expressões solenes, mas eles não pareciam estar tão interessados no resultado. Eles são os que se desvinculam do mundo mortal. Eu acho que eu também sou como eles. Noah descobriu que, à medida que o seu poder crescia, ele não podia olhar para aqueles mais fracos do que ele da mesma forma. Ele tinha provado o poder de sua nova esfera mental. Apenas um pensamento poderia desencadear um feitiço capaz de matar qualquer cultivador azul no campo de batalha. Os fracos morrem muito facilmente. Está se tornando mais difícil vê-los como pessoas. Noah sabia que sua mentalidade nunca tinha sido completamente normal. Seu desprendimento inato o acompanhou desde sua vida anterior e a diferença de poder que foi criada através de seu trabalho árduo só fortaleceu essa qualidade. Tirar vidas tornou-se parte de suas respostas naturais às situações difíceis. Se alguém bloqueia seu caminho, mate-o. Se alguém te machucar, mate-o. Se alguém tentar controlá-lo, mate-o. Eu me pergunto quantas vidas eles tomaram para chegar a esse nível. Seu olhar ainda permanecia sobre as tropas negras quando ele notou que algo estava errado. Espere, há 49 deles. Onde está o último? Então,
Sua mente lhe enviou um aviso. Noah sentiu uma sensação perigosa vindo de cima dele. Você já causou problemas suficientes. Uma voz, envelhecida, ressoou em seus ouvidos. O cultivador tinha falado de uma maneira calma, mas resoluta. Merda. Noah nem levantou a cabeça. Ele implantou o feitiço, forma demoníaca, e contraiu a membrana ao redor do coração para injetar mana líquida em seu corpo. Sua figura rapidamente mudou, transformou-se em uma forma diabólica que lançou uma barra vertical ascendente na direção da voz. Ele estava usando diretamente a segunda forma da Azura, na forma demoníaca, e com seus 2 sabres negros. Esse foi o ataque mais forte do qual ele era capaz. Assim que o ataque foi lançado, ele encontrou uma lança feita de ar comprimido. Capítulo 318, Brutal. A lança feita de ar já estava acima dele. Se Noah não tivesse reagido tão rápido, ele já teria sido atingido por ele. No entanto, ele conseguiu reagir bem a tempo, usando seu ataque mais poderoso para parar o feitiço de entrada. Uma onda de choque ocorreu sobre sua cabeça. O choque desses 2 ataques o fez voar. Noah foi capaz de recuperar seu equilíbrio apenas depois que ele rolou no chão por uma dúzia de metros. Só então ele poderia levantar a cabeça para olhar para o cultivador negro idoso que tinha tentado assassiná-lo. Ele tinha cabelo branco e uma barba preta curta, sobrancelhas pretas grossas e olhos verdes brilhantes. Noah podia claramente sentir que ele era muito mais forte do que ele. Mente Rank 3. Dantian Rank 3 no estágio gasoso. Ele é muito forte para mim. Sua mente foi capaz de identificar o poder do assassino. Ele internamente soltou um suspiro de alívio vendo que ele mal tinha sido capaz de bloquear seu feitiço. A onda de choque tinha perfurado seu ataque e destruído a armadura de fumaça preta. Uma longa ferida podia ser vista em seu torso que derramou sangue sobre seu manto azul. Seu feitiço, forma demoníaca, tinha o poder do 3º rank, mas ainda era alimentado por mana líquida no 2º rank, não conseguia expressar toda a sua potência. O homem no ar, no entanto, era um cultivador de rank 3. Seus centros de poder permitiram que ele expressasse a verdadeira força de seu nível. Elemento vento. Ele provavelmente está usando um feitiço para voar. Noah julgou rapidamente. Ele podia ver que o homem estava no ar em uma plataforma aparentemente invisível. Então você realmente é um mago rank 3. Que visão. O homem falou. Sua voz ressoou no campo de batalha, suprimindo todos os soldados ao seu redor. No entanto, Noah já tinha parado de ouvi-lo. Sua forma demoníaca foi restaurada e a mana líquida em seu sistema circulatório funcionou a toda velocidade para curar a ferida em seu torso. Apenas alguns segundos se passaram, mas o sangue já tinha parado de fluir dele. A fumaça negra irradiada por seu feitiço inevitavelmente atingiu os soldados do país de Odre ao seu redor. Alguns deles morreram no local ao toque da fumaça corrosiva. No entanto, Noah não se atreveu a enfrentar um cultivador rank 3 sem usar seu feitiço mais forte. Sua vida era mais importante, afinal, ele não se importava se ele era culpado pelo fogo amigo depois. O cultivador negro levantou a mão para preparar outro feitiço, mas Noah já tinha agido. Dezenas de explosões escondidas atiraram em direção ao soldado negro enquanto Noah pisava 2 vezes no terreno para ativar sua arte marcial. Brum! 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 Explosões soaram uma após a outra, envolvendo o assassino em uma nuvem cinza. Noah não se atreveu a parar sua ofensiva. Ele recuou, lançando cortês de vento fumegantes em direção à nuvem. A fumaça cinza foi lentamente devorada pelo preto enquanto seus ataques se acumulavam. Então, um vendaval varreu a área, dispersando a nuvem escura e revelando o soldado negro ileso. Sua expressão, porém, tinha mudado de um relaxado para um severo. Ele tinha sido encarregado do assassinato do cultivador encapuzado, mas seu ataque furtivo falhou. Sua posição foi notada por seu alvo assim como ele tinha lançado seu ataque. Então, ele viu como Noah desencadeou esse poder de fogo sem hesitação. A visão de seus aliados morrendo nem sequer atrasou sua retirada. Que oponente brutal! Ele não podia deixar de ter esse pensamento. Noah poderia facilmente desativar a forma demoníaca e parar de colocar seus aliados em perigo, mas ele priorizou sua segurança, relaxando o exército da nação Odre. Pare de correr. O soldado negro amaldiçoou alto e criou outra lança que lhe mirou para Noah que escapava. No entanto, quando ele estava prestes a lançá-lo, outra voz envelhecida ressoou no campo de batalha. Você não tem vergonha?
um poderoso cultivador de rank 3 enviado para assassinar um azul, o Império realmente caiu para o seu nível mais baixo. Um dos cultivadores negros do país de Odre apareceu na frente do assassino. Era uma idosa de cabelos grisalhos e costas curvadas. Ela também estava em uma plataforma invisível para flutuar no ar. Noah soltou um suspiro de alívio e dispersou sua forma demoníaca. A nação Odre finalmente reagiu a essa ameaça. Seu olhar foi para o rastro da morte que ele tinha deixado enquanto ele escapava. Corpos e membros corroídos podiam ser vistos no caminho que ele tinha tomado. Um pouco mais de 30 baixas. Este feitiço é realmente incontrolável. A visão de seus aliados mortos não o impediu. Noah acenou com a mão para os cultivadores negros no ar enquanto retornava em direção à batalha entre os dois exércitos. Você, seu pequeno patife. O cultivador negro do Império ficou irritado com esse gesto e queria atacá-lo, mas foi bloqueado pela idosa que o forçou em uma luta. A tentativa de assassinato do Império foi um sinal para os soldados negros. Eles se juntaram à batalha mesmo que ainda houvesse algum tempo antes do pôr do sol. Os cultivadores negros de ambos os lados travaram uma batalha espetacular, mas Noah não estava a fim de observá-los. Ele tinha sobrevivido ao assassinato, mas aquele sentimento perigoso ainda estava em sua mente. Ele teve que desabafar em algum lugar. Os soldados da nação Odre abriram uma maneira de ele se juntar à vanguarda. Eles atiraram em olhares reverentes enquanto ele passava por suas fileiras e alguns deles até se curvavam. Não podia ser evitado, um cultivador azul tinha sobrevivido ao ataque furtivo de um negro. Tal façanha era algo que até as lendas lutavam para contar. Quanto aos aliados que ele matou, eles não pareciam culpá-lo. Noah os avisou muitas vezes para ficarem longe dele quando ele foi contudo e o número de vidas que haviam sido salvas graças às suas armas superou em muito as mortes que ele havia causado. Foi com uma intenção sufocante de matar que ele voltou à batalha. Seus sabres dobraram o ar enquanto ele saltava em direção aos soldados restantes do Império. Capítulo 319 Esperança. Ataques e explosões ressoaram no vale na fronteira da formação. Os agora menos de 100 soldados do Império fizeram o seu melhor para sobreviver à onda feita de mais de 900 soldados. A nação Odre estava dando tudo para aniquilar o que restou do inimigo. Atrás deles, os cultivadores negros de ambos os lados estavam se enfrentando em uma batalha violenta. Como ainda havia algum tempo antes do pôr do sol, sua batalha estava causando algum ferimento em ambos os lados. Aqueles poderosos cultivadores do terceiro rank não estavam apenas ganhando tempo naquele dia. Assim, os últimos minutos passaram e a noite tomou conta do dia. Foi com uma expressão amarga que Seth assistiu abaixo dele apenas para ver que menos de 60 soldados tinham sobrevivido e que 50 deles eram do terceiro rank. 7 soldados, vermelhos e um azul estavam suspirando de alívio vendo o exército do país de Odrea. Seus olhares muitas vezes permaneciam em um cultivador encapuzado que irradiava uma intenção de matar frio. Noah tinha sido espetacular naquela batalha. Primeiro, ele montou uma armadilha para matar os muitos cultivadores vermelhos que tentaram cercá-lo, inclinando as chances da batalha em favor da nação Odre, desde o início da luta. Isso permitiu que seus aliados usassem a vantagem numérica para pressionar a formação defensiva criada após o primeiro confronto. Então, ele tinha sido emboscado por um cultivador no terceiro rank, um ser no auge das fileiras humanas, mas ele sobreviveu de uma maneira espetacular e até zombou dele quando ele voltou à batalha. Então, ele acenou com seus sabres como um louco, matando o máximo de soldados que podia, apenas para chegar a essa situação. As baixas que o Império sofreu naquele dia foram demais. Mais de 900 soldados morreram e essas mortes não se limitaram às vestes azuis. Seth sentiu uma dor de cabeça subindo do fundo de sua mente. Ele realmente não sabia como ele explicaria seus superiores que quase todos os cultivadores vermelhos tinham morrido devido a uma estratégia do que era considerado um campo de treinamento. Eu não acho que nós vamos nos ver tão cedo. Seth suspirou e virou a cabeça para a jovem do outro lado da formação. Liz estava sentada com seus 2 protetores, Leo e Luke, no topo da montanha. Depois de ouvir as palavras de Seth, seu humor azedou. Havia outra pessoa que ela não ia ver por muito tempo, talvez para sempre. Por quê? Você tem que sair. Justo quando você nos deu esperança. Seth viu que Lisa não estava prestando atenção ao seu comportamento e cruzou os braços sobre o peito enquanto ele continuava a falar. Aquele forasteiro, o diabo encapuzado, você está disposto a vendê-lo para o Império? Acredito que, depois da apresentação de hoje, o Império não pararia por nada para recrutá-lo.
Essa oferta não foi surpreendente. Seth era o homem que cuidava do campo de treinamento chamado País de Odrea. Seu trabalho era treinar os novos recrutas para que o Império pudesse manter um alto padrão quando se tratava de seus soldados. No entanto, Noah apareceu, o que ele obviamente relatou aos seus superiores. O Império estava ciente de sua proeza de batalha e também estava quase certo de que ele poderia inscrever itens, mesmo que tudo o que eles fizeram foi explodir. Tal pessoa tinha criado um monte de problemas nos últimos 2 anos, tantos que o Império tinha finalmente decidido assassiná-lo. No entanto, ele sobreviveu à tentativa de assassinato, mostrando que o Império subestimou muito sua força real. Seth sabia que sobreviver ao ataque surpresa de um cultivador de rank 3 enquanto estava na fase líquida do segundo rank era um feito incrível, algo que só poderia acontecer uma vez a cada 1000 anos. Se não pudermos matá-lo, vamos comprá-lo. Esse pensamento resumiu o comportamento do Império. Era a nação mais forte de todo o continente, seu país inteiro foi fundado na guerra e nos escravos que produziu. Ele tentaria suprimir qualquer inimigo antes de tentar fazer acordos com eles, que era o quão dominador um país com um deus poderia ser. No entanto, Lisa só riu de sua oferta. Você nos tirou do nosso futuro, da nossa liberdade, e agora você quer nos tirar de nossa esperança. O que você poderia até mesmo oferecer de qualquer maneira? Traços de raiva podiam ser ouvidos em seu tom. O ódio que ela tinha em relação ao Império não podia ser expresso por palavras simples. Poderíamos estabelecer um tratado de paz. O que você acha de 3 anos sem batalhas? Nós simplesmente íamos para o vale e beber vinho ou chá nesse período. O acordo com o Império forçou ambas as nações em uma batalha justa, não os forçou especificamente a lutar. É por isso que Seth poderia oferecer uma pausa da luta mensal como parte de um acordo. Sabe, às vezes eu me pergunto se deveríamos ter morrido, naquele dia centenas de anos no passado em vez de nos tornarmos seu boneco de treinamento. Que visão espetacular nossa última luta teria sido. Lisa sonhou. Ela imaginou um mundo onde a nação Odrea tinha sido destruída há muito tempo e ela não foi forçada a ver seus cidadãos morrerem lentamente a cada mês que passava. Ela suspirou antes de atirar um olhar lamentável em direção a Seth e abrir a boca para falar. Não posso mudar as decisões de nossos ancestrais, mas certamente posso determinar que tipo de pessoas seremos enquanto sobrevivemos. Somos soldados orgulhosos da nação Odrea, nosso destino está nas mãos dos forasteiros aleatórios que entram em nossas fronteiras. Vendê-lo seria como se tivéssemos desistido da esperança. Além disso, o que faz você pensar que eu posso controlá-lo? Lisa concluiu seu discurso e levantou-se de sua cadeira antes de apontar abaixo dela, para o fim do vale. Ambos os exércitos ainda tinham que voltar para seus respectivos lados quando Noah correu na direção do Império. Seth observava com os olhos arregalados enquanto Noah dava um passo fora das fronteiras da nação Odrea. Capítulo 320 Pretensão. Os soldados restantes do Império não podiam acreditar na cena que estava se desenrolando na frente deles. O diabo encapuzado que havia criado caos nos últimos 2 anos nas batalhas mensais estava fugindo do vale. Não foi só isso, ele estava correndo em direção ao centro do continente. A formação na fronteira do país de Odrea não o impediu, ele simplesmente saiu dela como se nada estivesse lá. Foi um prazer conhecer a todos. Noah gritou, atrás dele enquanto acenava com a mão em adeus antes de retomar sua fuga. Seth assistiu à cena de cima da montanha e pegou apressadamente um símbolo de seu anel espacial. O que diabos você está fazendo? Persiga-o e capture-o. Suas ordens altas ressoaram no pico da montanha. Liz e seus 2 protetores não puderam deixar de sorrir para aquela visão. Você parece muito ansioso. Eu aposto que você não esperava por isso. Lisa zombou dele, alimentando ainda mais sua ansiedade. Tropas negras se apressam. Os outros soldados vão morrer se eles o perseguirem. Seth estava bem ciente da força de Noah, que a última batalha tinha provado que ele não poderia ser capturado usando simples tropas vermelhas. Cultivadores de rank 3 eram necessários para esse trabalho. Os cultivadores negros ficaram um pouco estupefatos pela repentina reviravolta dos acontecimentos que eles não reagiram às ordens de Seth tão rapidamente, nem todos eles, pelo menos. Um cultivador negro, o idoso que tentou assassinar Noah, atirou em sua direção assim que a voz de Seth ressoou de seu símbolo. Ele não estava voando, ele correu no chão enquanto usava um feitiço para empurrar sua velocidade até seus limites. Os ventos sopravam por trás dele,
Eles o impulsionaram para frente em direção ao manto azul que escapava. Eu não vou deixá-lo ir desta vez. Esses eram seus pensamentos. A vergonha ainda permanecia em sua mente. Ele era um poderoso cultivador de rank 3, um ser no auge das fileiras humanas. A tarefa de assassinar um manto azul era um registro vergonhoso em sua vida. No entanto, não só ele tinha falhado nele, mas ele também tinha visto quando Noah zombou dele enquanto ele retornava ao campo de batalha. Tal desrespeito irritou sem fim, o que, juntamente com sua vergonha, deu origem a emoções odiosas em relação a Noah. É por isso que ele estava determinado a alcançá-lo. Se eu fosse usar muita força e matá-lo, o Império não seria capaz de me culpar, certo? Suas intenções diferem das ordens de Seth. Sua reputação tinha sofrido muito para ele simplesmente capturar Noah. Ele estava determinado a matá-lo. No entanto, quando ele estava prestes a alcançá-lo, a figura de Noah estava envolta em chamas negras que o fizeram desaparecer em menos de um segundo. O campo de batalha estava em silêncio. Noah não estava em lugar nenhum para ser visto. Vá em frente. Isso é um feitiço de teletransporte. Idiotas. Ele não poderia ter ido tão longe. As ordens de Seth ressoaram novamente. Eles despertaram os soldados do Império de seu espanto. Os soldados negros não hesitaram naquele momento. Eles saíram da formação e começaram a busca pelo diabo encapuzado. Esse era o seu plano. Você propositalmente deixou a formação aberta porque você sabia que ele ia escapar? Seth virou-se para olhar para Lisa. Sua expressão irradiava raiva sem precedentes. Ele sabia que algo assim não poderia ter acontecido sem a ajuda de Lisa. Estou simplesmente realizando minha parte do acordo. Posso abrir a formação quando quiser. Lisa bufou e virou-se para sair com seus dois protetores, deixando um Seth ansioso sozinho no pico da montanha. Foda-se. Ele amaldiçoou alto antes de correr em direção ao vale. Ele ia procurar por Noah, alguns segundos antes, logo após Noah realizar o feitiço, teletransporte. Chamas negras apareceram atrás de uma colina perto do vale, revelando um cultivador azul vestindo um capuz preto. Tudo saiu como planejado. Uma voz feminina soava naquele lugar. A figura de Nina podia ser vista se aproximando do homem encapuzado com um sorriso quente. Sim, eles acham que eu fui em direção ao centro do continente. Este plano deve me dar algum tempo. Noah tirou o capuz e se despiu. Ele estava fazendo tudo o mais rápido que podia. Ele sabia que não poderia enganar o Império por muito tempo. A verdade é que Noah não se teletransportou para a frente, mas para trás. Ele voltou para o país de Odrea. Você parece cansado. Tem certeza de que você não quer descansar primeiro? Nina perguntou com uma expressão preocupada. Noah era mais pálido do que o normal e traços de suor ainda estavam em sua testa. Grandes sacos oculares podiam ser vistos sob seus olhos e sua respiração estava um pouco esfarrapada. Ele não parecia na melhor condição para viajar. Eles enviaram um manto preto para me assassinar. Eu gastei um pouco mais de mana do que o previsto para me proteger. Não se preocupe, estou acostumado a longas fugas. Noah explicou brevemente a situação enquanto sorria para a mulher que estava expressando sua preocupação. Em apenas alguns segundos, ele usava um roupão preto apertado e se aproximou de Nina, levando-a em seus braços. Ele deu-lhe um beijo quente. Noah podia provar o sabor salgado das lágrimas que começaram a fluir de seus olhos. Noah fez um sorriso amargo quando se separou dela e enxugou suas lágrimas com o polegar enquanto acariciava seu rosto uma última vez. Não deixe sua cama esfriar, ok? Noah disse. O mesmo vale para você, não afaste nenhuma boa mulher como você tentou fazer comigo. Nina lhe deu o mesmo conselho. Eles sorriram um para o outro por alguns segundos antes de Noah suspirar e se virar, sussurrando suas últimas palavras para ela. Adeus, Nina. Seu sussurro foi respondido por palavras suaves. Adeus, Noah. Nina usou seu nome real enquanto observava a figura negra correndo em direção à fronteira ocidental da nação. Uma aura fria envolvia como se um interruptor tivesse sido ligado, o que devolveu Noah sua atitude anterior quando ele estava sozinho contra o mundo. Ela olhou para sua figura desaparecendo à distância. Seu cabelo preto curto tremulava ao vento enquanto ele alcançava o litoral.